Olá pessoal, eu sou Kelly Varela, criadora de conteúdo aqui do site Mais Que Autismo. E hoje eu quero conversar com você sobre a questão de: meu Deus, meu filho, eu não consigo mais sair de casa com ele, porque eu tenho medo de sair de casa com ele e que ele tenha uma crise em público, então eu já evito sair de casa. Então a gente vai falar sobre isso. Como que o nosso comportamento, como que deve ser o nosso comportamento nos momentos em que os nossos filhos estão tendo uma crise, tá bom? Antes de eu continuar falando desse vídeo, eu vou pedir para vocês: se inscreve no canal, deixa aqui o seu like no vídeo e comenta. Deixa aqui o seu comentário sobre essa situação e como que você mãe, você pai, como que vocês agem nestes momentos de crise, tá? Então vamos lá. As crianças com autismo, elas têm muita baixa tolerância a frustrações. Então, por vezes, elas não conseguem tolerar um não, elas não conseguem lidar com determinadas situações. Elas têm questões sensoriais envolvidas que acabam fazendo com que elas se desregulem muito facilmente. Então, crianças que não se incomodam com a luz, com barulho, com cheiro, com a textura de uma roupa, ou vai num ambiente diferente e tem uma comida diferente. Então, essas crianças acabam se desregulando muito facilmente. E aí, muitas vezes o que acontece, ela não consegue se regular e ela tem o que a gente chama de crises, de surtos, de raiva ou de autoagressão, várias formas, né? Cada criança ali acaba se manifestando de uma maneira. Isso acaba fazendo com que nós, como pais, já coloque, né? Principalmente quando você ainda não entende muito o funcionamento do seu filho, ou como você ainda não encontrou as maneiras de ajudar seu filho a se autorregular, você já pensa várias vezes: ai, cara, não vou sair de casa. Prefiro ficar em casa do que sair e ter que passar por um transtorno desse na rua. Porque a gente sabe que em casa é diferente. Você tá segura dentro de casa. Se a sua criança tiver uma crise, você sabe como o tempo que ela vai precisar para se autorregular, você sabe onde levar ela para deixar na casa que ela vai se sentir mais confortável. Você pode às vezes falar mais firme, falar, né? Então você sabe o que é melhor ali dentro da sua casa. Quando a gente está no ambiente público, nós acabamos, por mais que a gente tente, aí esse vídeo é muito para que, por isso que eu falo, esse vídeo é muito ligado o nosso comportamento enquanto pai, enquanto mãe. A gente vai para um lugar público e aí, se a criança tem um surto, ela começa a gritar ou ela começa a querer se bater, é óbvio que as pessoas olham. Então, todos os olhares vêm para a criança. E muitas vezes a gente sabe que não é como em uma birra que você simplesmente ignora e a criança vai parar. Ela não vai parar. Se ela estiver com alguma coisa desregulada ali por conta de uma crise, ela não vai parar. Então, os olhares, as atenções vão estar sim mais voltados para você e para a criança, principalmente para você pensando, para você, né, quando os pais ou as outras pessoas acabam julgando: nossa, não faz essa criança parar, não dá limites. E aí você se sente meio pressionado, né? Você não sabe o que fazer. E aí você acaba perdendo muitas vezes a sua calma, que é tão importante nestes momentos. Então, para você mãe, para você pai, para você que é um cuidador de uma criança com autismo e que no meio você saiu em ambiente público e do nada, né, ou por alguma questão ela teve uma crise, ela surtou lá no meio e você não sabe o que fazer, primeira coisa, respire, mantenha calma, tente evitar olhar para os lados, evite olhar para os lados, sabe? Tente não se conectar com o mundo que está à sua volta. Se conecte com a situação relacionada ao seu filho. Você precisa resolver como tirar o seu filho daquela situação. Você não tem que se preocupar que você tem que tirar o seu filho daquela situação porque o mundo está te olhando. Porque você não sabe como lidar com o mundo ali. Então, primeira coisa, mantenha calma. Tente ver... tem um vídeo aqui no canal que dão dicas de como ajudar a criança a se regular, tá? Então, como fazer ela ajudar a sair de uma crise. Vou deixar o vídeo aqui no final. Então, você pode ir lá ver quais estratégias que você pode adotar para ajudar neste momento. Então,
não deixe de sair com seu filho. Você não precisa trancar o seu filho dentro de casa por medo que essas situações aconteçam. Você tem que aprender a ignorar o que te deixa mal, caso isso aconteça e você esteja num lugar público. Você tem que aprender que, o seu filho não tolera a luz, então você já leva ele com óculos escuro. O seu filho não tolera determinada, muito barulho. Então, se na hora da festinha forem cantar parabéns, sai com seu filho do lugar, vai para um lugar isolado, deixa passar o parabéns, para que ele não tenha uma crise naquele momento. Então, é essas questões que você tem que ir aprendendo para que você não se isole do mundo, para que você não deixe de fazer as coisas por medo que seu filho tenha uma crise, por medo que seu filho seja mal visto ou que você seja julgada em público. Basicamente, esse vídeo era para falar disso, que a gente não tem que ter medo das reações que os outros vão ter porque o nosso filho teve uma crise. Não. O nosso filho tem direito a participar das coisas, nós temos o direito de ter uma vida social. Então, melhor coisa é se conecte com você. Eu sei que muitas vezes vai ser difícil, né? Respirar fundo, não ligar. Quando você faz isso, que você ignora o que os outros estão pensando a seu respeito, você consegue focar suas energias no que importa, que é em você e no seu filho. E dá pra ele e pra você uma qualidade de vida melhor. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Conta pra mim se você já evitou sair de casa, se você está nessa fase que você prefere não sair pra não ter que se aborrecer com nada na rua, porque você sabe que vai ser às vezes uma situação estressante. Conta pra mim aí o que você tá passando, tá bom? Beijo grande e até o próximo vídeo.